Vamos lá, galera, continuando aqui sobre o processo de execução, vamos para mais alguns pontos aqui do novo CPC. O primeiro ponto que nós vamos falar, vamos lá para o slide, é o que? A obrigação do executado de indicar bens, uma situação prevista aqui no artigo 805, parágrafo único, 805 do CPC e o parágrafo único, que tratam do menor sacrifício do executado. Um princípio importante aqui do menor sacrifício do executado. Olha o que acontece. Nós tínhamos lá no CPC antigo um dispositivo muito parecido. O artigo 805 do novo CPC continua prevendo esse que é um dos princípios mais importantes da execução. Princípio do menor sacrifício do executado. Qual que é a ideia, galera? Se nós lermos o artigo 805, nós vamos perceber o seguinte, que se eu tiver, essa é a redação dele e ela é bem clara, se eu tiver mais de um modo, se eu tiver mais de um meio de executar aquele determinada pessoa, se eu tiver como realizar a execução por mais de um modo, eu tenho que realizar da forma menos gravosa para o executado. Eu, Estado, juiz. Então, se eu, Estado, juiz, posso executar de mais de uma forma, eu tenho que executar da forma que gere menor gravame, menor prejuízo para o executado. Isso daqui, galera, justifica o seguinte, o processo de execução ele não tem que ser realizado, ele não deve ser realizado para deixar o executado na M, não é para acabar com o executado, com o devedor, não. O processo de execução ele deve ser simplesmente para retirar do patrimônio do executado, se for dinheiro, ou para determinar a sua realização, simplesmente para obrigá-lo a cumprir aquele comando previsto na decisão judicial. Não é para deixar o executado na M, não. E por isso que nós temos a justificativa aqui do princípio do menor sacrifício do executado. Digamos, vamos para uma situação prática aqui. Digamos que eu, Estado juiz, tenha determinado a penhora nos seus bens e tenha penhorado um determinado apartamento. Um apartamento que estava vendido. Você, executado, assinou o contrato de compra e venda num dia, no outro dia vem a determinação judicial de penhora daquele imóvel. Você falou, putz, já era. Eu tinha vendido por um valor bom, não posso perder essa venda. O que você pode fazer? Se você tem algum outro bem também passível de penhora, você tem direito de dizer o seguinte, Estado, eu tenho uma forma menos gravosa de cumprir essa obrigação aqui. Esse imóvel está vendido, mas eu tenho aquele outro imóvel ali que o valor paga a execução, então eu gostaria que a penhora incidisse sobre ele. Vem o Estado juiz e fala o seguinte, vamos dar uma olhada aqui. Esse imóvel, realmente, ele está livre, ele pode ser penhorado, ele é um imóvel cujo valor serve para pagar o valor executado é de 100 mil reais e esse outro imóvel é de 150 mil, então com o valor dele eu consigo pagar a execução, então eu, Estado juiz, vou fazer o quê? Vou substituir. Vejam que ao realizar essa substituição, eu estou respeitando o princípio do menor sacrifício do executado. Eu estou permitindo que o executado venda o imóvel que já estava vendido, até mesmo para não ter que devolver sinal, não ter perdas, e estou da mesma forma executando aquela decisão. Aquele segundo imóvel, o novo imóvel, digamos assim, ele vai ser vendido, vai ser transformado em dinheiro e o valor do credor vai ser pago da mesma forma. Então essa é a ideia do menor sacrifício. Só que aí a gente tem o parágrafo único. O parágrafo único, ele vai falar dessa obrigação do executado de indicar bens. Por quê? Ele fala o seguinte, se você quiser se valer desse princípio, se você quiser informar que existe alguma outra medida, algum outro bem, você tem a obrigação de indicar esse bem. Existe uma outra forma para cumprir essa determinação. Qual forma? Existe um bem, indique o bem.
Eu não posso simplesmente dizer, ó, esse bem aqui já está vendido, então ele não pode ser penhorado. Não, eu tenho que indicar, eu tenho que dizer qual é o bem, eu tenho que apresentar esse bem. Isso não é novidade em relação ao CPC anterior, mas é uma norma importante que vem sendo aqui ratificada pelo novo CPC, nesse parágrafo único do artigo 805. Então, a obrigação do devedor indicar bens. Depois, um dos artigos mais importantes que nós temos aqui para as provas, o artigo 833, que fala dos bens impenhoráveis. Alguns bens são absolutamente impenhoráveis, são impenhoráveis, não podem ser penhorados, mesmo na ausência de outros. Nós temos vários no artigo 833 do CPC de 2015, só que o mais importante para a gente aqui do processo do trabalho é o salário. E nele nós tivemos uma modificação significativa. Olha o que acontece. À luz do CPC anterior, o salário ele era absolutamente impenhorável, independentemente do valor. Então, analisando o CPC antigo, o salário ele era absolutamente impenhorável, independentemente do valor. E se eu ganhasse 100 mil reais por mês? Em regra, aqueles 100 mil reais, nada dos 100 mil reais poderia ser penhorado. Se eu ganhasse 30, 40, 100, 200 mil, o salário seria absolutamente impenhorável, por uma presunção de que o salário seria utilizado para minha subsistência. Mas aí, com o tempo, doutrina e jurisprudência começaram a pensar o seguinte, mas se o salário for alto demais, eu não posso presumir que todo aquele valor seja utilizado para subsistência. O camarada que ganha 30 mil reais por mês, será que ele não pode retirar um pouquinho ali para pagar a dívida, não? Será que ele gasta com itens necessários, indispensáveis, 30 mil reais por mês? Começaram a pensar nessa ideia. E o CPC de 2015 trouxe uma alteração importante. Ele falou o seguinte, dependendo do valor do salário, pode-se penhorar. Ou seja, acertaram, como se diz, existe uma expressão que é acertaram no remédio. Acertaram no remédio na medida em que falaram, dependendo do valor do salário, eu posso executar. Acertaram no remédio, erraram o quê? Na dose. Erraram na dose por quê? Pelo novo CPC, eu posso penhorar o salário se ele for superior a 50 salários mínimos. Então, o que for superior a 50 salários mínimos, eu posso penhorar. Dificilmente se ganha declarado 50 salários mínimos, mais do que 50 salários mínimos. Praticamente impossível a gente conseguir efetivar isso na prática aqui. Vamos pegar um devedor trabalhista que ganha mais de 50 mil reais por mês, 50 salários mínimos, que ganha mais de 50 salários mínimos por mês e vamos penhorar o salário. Dificilmente nós teremos essa situação, mas ela consta expressamente no CPC. Se você ganhar mais de 50 salários mínimos, o que ultrapassar esse teto poderá ser penhorado. Perfeito? Depois, na sequência, ordem preferencial de penhora, que nós temos aqui no artigo 835 do CPC, ordem preferencial de penhora. Vamos lá, galera. O dinheiro continua sendo o primeiro. Dinheiro continua sendo aqui o primeiro bem a ser penhorado. Então, nessa ordem de penhora, a preferência é por dinheiro. Tem dinheiro, vamos penhorar dinheiro. Depois a gente começa a pensar em outros bens, veículos, imóveis, títulos. Primeiro é dinheiro e isso se mantém com o novo CPC. A grande novidade em relação a essa ordem de preferência está atrelado a isso daqui, aos títulos da dívida pública e títulos de valores mobiliários. Isso daqui que sofreu a grande alteração. Título de dívida pública e títulos de valores mobiliários passam a ser os incisos 2º e 3º, após somente o dinheiro. O dinheiro continua sendo o primeiro.
o segundo e terceiro passam a ser aqui esses títulos da dívida pública, títulos e valores mobiliários. Ou seja, a gente não vai ter aqui mais como segundo, terceiro bens, veículos, não, imóveis, não. Nós temos esses títulos, esses valores aqui, ok? Só depois disso que nós vamos lembrar de veículos, móveis e imóveis, ok? E além disso, em relação a dinheiro, isso daqui já motivou, inclusive, em 2016, a alteração da OJ 59 sobre carta de fiança bancária. Galera, ó, carta de fiança bancária, a gente aqui de direito de processo do trabalho sempre soube o quê? Que é igual a dinheiro. Para o processo do trabalho, carta de fiança bancária sempre foi e continua sendo igual a dinheiro. Então, antigamente, qual que era a ideia? Eu estou apresentando, estou depositando 100 mil reais, eu estou apresentando uma carta de fiança bancária de 100 mil reais, sempre foi a mesma coisa. Só que essa OJ 59 da SDI 2 do TST foi alterada agora em 2016 para se adaptar ao novo CPC. E a ideia agora é a seguinte, ó, apresentar 100 mil reais, depositar 100 mil reais em dinheiro é igual a apresentar uma carta de fiança bancária de 130 mil reais. Ou seja, o que é igual a 100 mil reais em dinheiro? Uma carta de fiança bancária de 130 mil. Por que 130 mil? Porque o novo CPC, isso já consta na OJ 59 da SDI 2, fala em valor mais 30%. O parágrafo 2º diz que a carta de fiança bancária, para ser aceita, tem que trazer o valor mais 30%. Isso daqui, galera, vai ser indispensável para os concursos, porque as bancas sempre trouxeram muito essa OJ 59, sempre falaram muito em carta de fiança bancária, e agora trarão essa informação de que é o valor mais 30%. Aí vai ter alternativa falando 20%, 15%, 50%. O correto é, carta de fiança bancária tem que ser o valor mais 30% para ser aceito como se fosse dinheiro. Ok, galera? E aí, para a gente finalizar esse nosso vídeo, vamos aqui para mais alguns pontos. Olha o que fala o artigo 836, parágrafo 2º. O 836, parágrafo 2º, ele vai tratar da situação em que eu não encontro bens do executado passíveis de penhora. Então, não existem bens do executado passíveis de penhora. O oficial de justiça foi lá até a residência do executado. Foi lá, pô, não tem nada aqui, não tem nenhum bem passível de penhora. O 836 do novo CPC fala o seguinte, então você, oficial de justiça, o que você vai fazer? Você vai descrever numa certidão o que guarnece a residência. Se for uma pessoa jurídica, se for uma empresa, o que guarnece o estabelecimento. Tem computador, tem televisão, tem ar-condicionado, você vai aqui descrever esses bens. E aí, o executado ou representante legal da empresa executada serão considerados, olha aqui, ó, serão considerados depositários provisórios daqueles bens. Então, nós teremos aqui o executado ou representante legal, nomeados depositários provisórios daquele bem, até determinação posterior, ulterior do juiz. Isso porque pode ser que o juiz perceba no final, com o trâmite do processo, que não existem outros bens passíveis de penhora. Não existem outros bens melhores passíveis de penhora. E aí determine a penhora daqueles bens que foram lá atrás descritos. Então eu sou nomeado aqui um depositário provisório daquele bem. Depois o juiz vai dizer se aqueles bens serão penhorados ou não. É uma ideia de você vincular aqueles bens, de você tornar provisoriamente indisponíveis
aqueles bens. Ó, vamos segurar provisoriamente aqueles bens. Se não tiver nenhum outro melhor, se não tiver jeito, a gente executa, a gente penhora aqueles bens que guarnecem a residência, que guarnece ali o estabelecimento da empresa, ok? Bacenjude. Bacenjude, penhora online. Talvez penhora online seja o mais conhecido, pelo menos na Justiça do Trabalho. Bacenjude ou penhora online, que nós temos aqui normas no artigo 854 do CPC. O que é mais importante aqui sobre a regulamentação da penhora online, do Bacenjude, que provavelmente as bancas vão explorar mais aqui nas questões de concurso? Os prazos do Bacenjude são prazos bem pequenos aqui que têm que ser respeitados. Por quê? Um grande problema da penhora online, isso de anos e anos, é o seguinte: o juiz determina a penhora de bens no CPF tal, de ativos, né, de dinheiro em contas do CPF tal, do CNPJ tal. Joga lá o seu CPF pelo sistema e aí encontra 3, 4, 5 contas no seu CPF. A determinação é para que penhorasse R$10.000 em conta. Mas aí o ideal era o quê? Encontrar R$10.000 em uma conta. Encontrou R$10.000 em 5 contas. As 5 contas serão bloqueadas. Ou seja, em vez de você sofrer a penhora de R$10.000, você vai sofrer de 50 mil. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Só que a gente tem uma forma agora de resolver isso rapidamente. O artigo 854 traz aqui prazos para isso. Vejam que eu penhorei em excesso. Eu tenho que liberar 4 contas ali para ficar só uma penhorada do valor limite, R$10.000. Aí o dispositivo traz isso daqui, ó. O cancelamento tem que ser em 24 horas se houver excesso. Então, nessa situação aqui, ó, o juiz deve determinar em 24 horas a liberação das outras contas. Tem que determinar aqui que haja o desbloqueio em 24 horas. A instituição bancária vai ser responsável caso desrespeite essa ordem. Então, o banco seria responsável, essa instituição bancária, o banco seria responsável por eventual prejuízo caso não desbloqueie nessas 24 horas. Tem que desbloquear em 24 horas. Não desbloqueou por qualquer motivo, se houver dano, eu tenho a responsabilidade da instituição. Depois, pode ser que a parte consiga demonstrar a ilegalidade do bloqueio, porque aquele dinheiro que bloquearam na minha conta é salário, e salário não pode ser penhorado. Então a penhora, ó, é ilegal, penhoraram meu salário. Eu tenho 5 dias aqui pelo parágrafo 3º para demonstrar essa ilegalidade. Então, ao ser intimado da penhora, eu tenho 5 dias para demonstrar a sua ilegalidade. Penhoraram salário, penhoraram acima do que deviam. Eu tenho essa possibilidade. Se eu faço essa alegação, volta para o slide. Se eu faço essa alegação, se o juiz considerar que houve excesso, 24 horas para desbloqueio. Passados esses 5 dias aqui, ou se chegar à conclusão que não há ilegalidade alguma, eu tenho mais 24 horas para transferir esses valores para uma conta à disposição do juízo. Então, são vários prazos de 24 horas aqui. O último é a transferência dos recursos, dos valores que estão penhorados, bloqueados na minha conta, para uma conta à disposição do juízo. Ok, meus amigos? Para finalizar esse vídeo aqui sobre execução, nós vamos aqui para os últimos pontos. Pagamento parcelado do lance, situação prevista no artigo 895 do CPC. E a instrução normativa 39 de 16, o TST, diz ser essa regra aplicável. O pagamento do lance pode ser parcelado. 20% à vista e o restante em até 30 vezes, com caução idônea ou hipoteca sobre o bem. Então pode ser que você não tenha o valor todo
para a aquisição do bem. Você chegou lá no leilão, gostou daquele carro, putz, rapaz, mas eu não tenho como fazer o pagamento à vista, ou naquele sistema de dar uma entrada em 24 horas pagar o resto, eu não tenho como pagar isso tudo, mas se parcelar eu tenho. Então, para facilitar a venda daquele imóvel, previu agora o CPC a possibilidade desse parcelamento. Você paga 20% à vista e parcela em até 30 vezes, com calção, que é uma garantia, ou hipoteca sobre o bem, se for um bem imóvel. Se for um bem imóvel, você faz a hipoteca sobre aquele bem, ou então, se for móvel, você faz uma garantia. Depois, preço vil. Nós tivemos aqui o legislador definindo, tivemos uma definição do que é preço vil. Não pode vender por preço vil. Tá, Bruno, o que é preço vil? A gente tinha mais ou menos umas teorias, se falava em 60% do valor da avaliação. Agora, o legislador no CPC de 2015 disse o que é preço vil. Preço vil é inferior àquele estabelecido pelo juiz, ou, se não houver esse estabelecimento pelo juiz, o inferior a 50% da avaliação. Então, são duas regras aqui. Preço vil é aquele inferior ao mínimo descrito pelo juiz. O juiz disse que o mínimo para venda é R$10.000. Então, abaixo de R$10.000 é preço vil, não pode vender. Então, o juiz, no primeiro momento, pode estabelecer o valor mínimo para considerarmos vil aquele valor inferior. Se o juiz não estabelecer, nós temos aqui, ó, valor inferior a 50% do valor da avaliação. Está avaliado em 20 mil, não pode vender por menos de 10 mil. Então, são os dois sistemas, ou valor fixado pelo juiz, ou então 50%, inferior a 50% do valor da avaliação. Por fim, ó, parcelamento do crédito exequendo, uma regra aqui que já existia no CPC antigo. Uma mesma regra, igualzinho. Eu quero pagar. Eu só não posso pagar à vista, posso pagar parcelado. Então, o CPC prevê a possibilidade de eu pagar 30% à vista, mais 6 parcelas. Então, isso já estava de acordo com o CPC antigo, já tinha no CPC antigo. Eu posso parcelar, ó, devo, não nego, não posso pagar à vista, só posso pagar parcelado. Beleza, o que nós vamos fazer aqui com esse pagamento parcelado? Como é que vai ser? 30% à vista e mais até 6 parcelas no prazo dos embargos. Quando você faz essa proposta, quando você, devedor, faz essa proposta, olha o que acontece, a renúncia ao direito de opor embargos. Você está confirmando que deve aquela quantia, então você renuncia ao direito de apresentar os embargos, que seria aqui a defesa no processo de execução, você renuncia a esses embargos, faz essa proposta, efetua o pagamento, liquida a execução. Ok, meus amigos? Daqui a pouquinho eu volto com mais novo CPC e os seus reflexos no processo do trabalho. Tchau, tchau, um abraço.